Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui para realizarmos nosso estudo do livro de Mateus, dar continuidade ao estudo do livro de Mateus. E minha oração é que Deus esteja sempre cuidando de vocês como aquele bom pastor e que toda a igreja esteja bem e que a graça de Cristo esteja consolando e animando cada um e cada uma dos irmãos da igreja IPI de Ariston. A nossa leitura de hoje está no texto de Mateus 9, de 9 a 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Então aqui nós estamos vendo o chamado de Mateus. Mateus teve dupla chamada nesse texto. Ele foi chamado ao mesmo tempo para ter um novo nascimento com Cristo, uma nova experiência pessoal e também para ser seu seguidor, seu discípulo. E o livro de Mateus é muito interessante, é um dos livros mais importantes da Bíblia, no sentido do Evangelho, para a comunidade dos judeus. E Mateus é judeu e ele escreve exatamente para a sua comunidade. E ele faz essa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo, visto que a comunidade judaica conhecia muito bem o Antigo Testamento. E um aspecto curioso que nós trouxemos aqui é que a palavra evangelho, na época de Mateus, era considerada como uma gorjeta. Ou seja, o evangelho significava uma gorjeta que alguém dava para outro que trazia uma boa notícia. E esse portador da boa notícia, quanto maior ou melhor fosse a boa notícia, mais a gorjeta seria mais alta. E assim, o evangelho de Jesus foi também significando a boa notícia de Jesus, o Messias, visto que, de fato, Jesus trouxe muito boas notícias para aquela comunidade. Entre as boas notícias que Jesus trouxe, ele trouxe notícia de salvação, ele trouxe notícia de perdão e cura, ele trouxe também notícias de libertação, notícias de sofrimento, notícias de depressão, notícias de pessoas endemoniadas. Também ele trouxe notícias de pessoas que viram e ouviram. Trouxe notícia de pessoas que não podiam andar e andaram. E trouxe notícia de um morto que ressuscitou. Então, essa boa notícia percorria em toda a comunidade da Galileia. E Mateus queria saber mais sobre a boa notícia de Jesus. E o nosso primeiro aspecto vamos falar sobre essa boa notícia de Jesus para Mateus. Diz o texto que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: segue-me. E Mateus se levantou e seguiu. Mateus era um publicano e
passou a ser seguidor de Cristo, ou seja, passou a ser seguidor de Jesus. Mateus era um cobrador de impostos, uma pessoa odiada na comunidade, porque o Império Romano, além de cobrar pesados impostos, além disso, os cobradores de impostos ainda aumentavam mais o imposto para a comunidade. E toda a comunidade tinha consciência dessa prática. E os publicanos ou cobradores de imposto eram terrivelmente odiados pela comunidade. Mas Mateus transforma todo esse ódio em amor. Mateus, por meio da fé, descobriu então quem era o Filho de Deus, o farol que ilumina o caminho para todos se descobrirem e se reconhecerem como filhos de Deus e irmãos, formando uma grande comunidade. E essa foi uma grande notícia para Mateus, dele ter descoberto esse Filho de Deus pela fé, que o trouxe para a comunidade dos discípulos e também a comunidade dos do caminho. O Evangelho de Mateus foi um dos mais importantes naquela época. Ele era judeu e escreveu para a sua própria comunidade e conhecia muito bem as tradições e os costumes. Mateus foi escrito mais ou menos nos anos 70 depois de Cristo. Mateus é um judeu convertido ao cristianismo. Ele mostra que Jesus e sua ação realiza tudo que o Antigo Testamento dizia. Então, Mateus quis provar para os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias, de que ele realmente era, que ele anunciava o que o Antigo Testamento dizia sobre o Messias e que ele também fez o que o Antigo Testamento também prometia que ele ia fazer. Então, Jesus é a resposta da promessa de um Messias para o povo judeu. Não um governo político, mas um governo que restaura almas, um governo que traz um novo sentido para os seres humanos. Depois, Mateus mostra que o cristianismo também ele rompe com a religião judaica oficial, visto que nessa época a religião tinha sido corrompida por conta de todos os processos da contaminação com as práticas e o afastamento dos princípios do Antigo Testamento. Outro aspecto que nós queremos ressaltar é a questão da corrupção no templo. Mateus ele traz essa realidade, mostrando como os judeus se afastaram realmente do Deus que traz o templo para um espaço de adoração. E os judeus transformaram o templo em um comércio, um lugar de comércio, um lugar administrativo que fugiu totalmente do seu objetivo de adorar a Deus. Outra questão que Jesus tem, Mateus mostra para os judeus de sua época, de sua comunidade, é que o templo, como antes, ele tinha o foco de adoração, de louvor a Deus, de oração. O templo era casa de oração e ele se transformou em um lugar de opressão do povo principalmente os mais carentes. Mateus também vem ensinar que a vida de Jesus era um modelo inspirador para buscar a justiça e dar a vida. Então, Jesus era esse Deus justo, o mestre justo, que é apresentado no livro de Mateus. Esse mestre justo que busca dar vida às pessoas,
como sendo também uma vida de justiça, uma vida saudável, uma vida de paz e uma vida de realizações. Outro aspecto que nós queremos ressaltar é que Jesus combate a religiosidade. Mateus 9, 11, 12 e 13, você vai encontrar sobre essa questão. Que os fariseus, eles criticam porque Jesus está comendo com os pecadores. Ou seja, eles não aceitavam essa aproximação daquele que serve a Deus com os chamados pecadores, como eram os publicanos. Os fariseus eram os cumpridores da lei. E nesse foco de cumprir a lei, eles não admitiam se aproximar daqueles pagãos que iriam lhe contaminar. Os fariseus eram extremamente ritualistas. Eles cumpriam toda a ritualidade do templo, mas eles não conheceram, ou naquele momento ainda alguns não tinham conhecido esse Jesus que era a boa notícia, o Messias que era a boa notícia. Além da prática dos rituais e do sacrifício, os fariseus se achavam perfeitos. Eles se achavam perfeitos como sendo uma característica do religioso, aquele que é perfeito, que não tem culpa, que não tem nenhum pecado, porque ele é tão dedicado ao templo, tão dedicado aos afazeres do templo, que isso é o suficiente, tão dedicado a cumprir a lei, que isso é o suficiente para a sua salvação. Mas Jesus veio rompendo com essa religiosidade. Outra questão é que os fariseus, eles não encontraram a graça de Cristo. Eles não tiveram essa revolução, ou seja, essa transformação espiritual, esse novo nascimento que o Mateus fala em seu livro. E pela graça do Pai, e não pelas nossas forças. Então, a vida cristã é pela graça, não é pelo que nós podemos fazer, não é pela nossa força, como era também dos fariseus. Os fariseus pensavam que por orar alto nas esquinas, por saber a lei, por saber decorar a Bíblia, eles tinham a sua salvação garantida. Mas nós não precisamos fazer nada. Essa é a mensagem do Evangelho. Apenas crer e servir e seguir a Cristo. Outro aspecto, para Mateus, Jesus se tornou um grande intérprete da vontade de Deus, que emerge do mais profundo das aspirações da humanidade, mostrando o caminho através da sua vida e realizações. Então, Mateus mostra esse Jesus, que se tornou o grande intérprete de Deus, que mostrou quem era Deus, aquele que restaura a vida e aquele que é vida, e realizou todos esses sinais de vida e de justiça através da mensagem escrita por Mateus. E a grande mensagem do livro de Mateus é essa: um Deus que vive entre nós e que estaria conosco sempre, e que mostra essa justiça e que traz vida para aqueles que crê nele e o seguem. E que você possa também aprender bastante com o livro de Mateus, como nós passamos algum tempo, né, antes de ter esse isolamento social, estudando sobre o livro de Mateus, e foram momentos agradabilíssimos, que nós pudemos compartilhar histórias da família, história de tudo como aconteceu, história da genealogia de Jesus, dos seus antepassados, e nós vimos aqui uma síntese desse evangelho do Mateus. E Deus esteja com você e sua família.
Um abraço e Deus abençoe a todos. Amém.